No sábado, o nosso sistema, o que ele estava fazendo? Somente tinha a tela de login e a tela o que? Principal, né? Deixa ele compilar aqui pra gente ver. Eu joguei lá fora, eu acho que eu querendo tá tudo bem. Só que o Giovanni tem, aí eu fui preparar amanhã, tá? Tá. Então tá aqui, ele fazia somente o que? A tela de login e tinha o que? A tela principal. No sábado, eu já tinha criado um pacote chamado VO. Dentro desse pacote VO, eu já tinha feito o que? Os gets e os sets do meu que? Da minha tabela usuário. Então vamos aqui no banco de dados. Vou fazer de novo. Não. Agora não. Tem a tabela aqui, ó. A tabela tab o que? Usuário. Quais são as colunas que eu tenho nela? Código do usuário, que é do tipo que? Inteiro. Login, que é varchar. E senha, o que? Varchar. Vou apagar aqui para fazer novamente. O que eu tenho que fazer? Cada coluna daquela lá eu vou criar um get e um set para os meus campos. Então eu criei aqui, ó, private integer, o que? Código do usuário. Login, que é do tipo string. Por que string? Porque aqui no meu campo, na minha base de dados está o que? Varchar. E a senha também coloquei como string, porque aqui na minha base de dados também está como que? Varchar. Aí eu vou criar o get e o set cada uma desses campos. Como é que eu faço isso? Botão direito, refatorar. Cadê? Encapsular campos. Aí eu vou marcar aqui, ó, selecionar todos. Ele vai criar meus gets, vai criar os meus o que? Sets. Peço para refatorar, ele criou aqui. O get, o que eu faço? Eu pego ou envio um valor? Eu recebo o que? Recebo um valor. E o set, o que eu faço? Envio um valor. Então ele criou um método get e um método set para cada um do que? Dos campos. O que eu vou fazer agora? Dentro do meu pacotinho frame aqui, eu vou criar uma janelinha semelhante a essa aqui. O que eu tenho nessa janela? Uma grid, tem alguns botões de ações aqui em cima e tem o que? O título dela, tá? Então eu vou criar o que? Que é a minha intenção. A primeira janela, quando eu abrir, vai listar todos os meus o que? Usuários. A hora que eu der um clique, eu vou abrir a tela para poder editar um usuário. Se eu clicar nesse botão aqui, eu vou o que? Incluir um novo usuário, tá? E aqui vai ter as ações, tá? Então o código da janela, ela é bem simples. Uma condição, ela tem que ser o que? Estender a janela, internar o que? Frame. Só que importe quem? OpenSwing MDI cliente ponto que? Internal frame. Então eu vou criar aqui, ó, dentro do meu pacotinho frame nova. Se não aparecer, tem. Eu acho que ele não vai aparecer aqui. Não, não vai aparecer aqui não. Vou fazer diferente. Novo. Cadê aqui? Formulário. Próximo. Aí nós vamos colocar aqui o nome de o quê? Usuários. CAD. Vamos pôr não. Lista. Usuários. Oi?
Não tem nem como eu querer ajustar, tá lá em cima. Então vai aparecer o nome aqui, ó, lista usuários. Vou finalizar, ele abriu aqui. Só que na vez de ser esse swing aqui, eu vou pôr somente o que? Internal frame. E aqui eu vou o que? Importar aqui, ó, org.openswing.swing.mdi.cliente.internal frame. Tá aqui. Esse é o padrão que do OpenSwing, tá? Então essa vai ser minha janela. Eu crio um formulário JFrame normal, só que eu vou mudar somente o que? A sua extensão. Na vez de ser o padrão, vou colocar o que? Internal frame e vou importar quem? Do OpenSwing. Criei minha janela. Agora eu vou o que? Desenhar ela. Para ela ficar dessa forma aqui, ó, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um JPanel. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho dois JPanel, tá? E o que? E uma grid, tá? Então é isso que eu vou colocar o que? Aqui na minha janela. Eu venho em paleta. Cadê o jogo? Procópio, eu não vou ver agora. Agora eu tô dando aula. Não vou ver, Procópio. É pra você que eu não vou ver agora. Era só mostrar o campo validador do... Tudo bem, mas agora eu tô dando aula, Procópio. Não vou ver. Era só me explicar como é que Agora não, Procópio, eu tô dando aula. Mas, gente... aula vaga, Você espera, eu não tô com aula vaga, Procópio. Tchau. Vai trampar a gravação aí. Então tá aqui, ó. Coloquei o quê? Tô. Até essa fala. Peguei um pênel, coloquei aqui, ó. Vou colocar o quê? Outro pênel. Tá? Bonitinho. Agora o que eu vou colocar? Uma grid. A grid eu vou pegar ela do OpenSwing. Agora vamos achar aqui. Grid, grid, grid. Grid control. Tá aqui. Então eu tenho meu pênel, meu JPanel que é e a grid, tá? Vamos definir o layout como layout de grade. Vamos na propriedades, não. Então tá aqui, ó. Aqui está um pênel meu, aqui está o outro pênel, aqui está o que? A grid. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois pênels aqui de cores o que? Diferentes. Aonde que eu vou para alterar isso aí? Propriedades, eu venho aonde? Background, coloquei um pênel de uma cor e vou colocar o outro também o que? Tá aqui. Outro pênel que é da mesma cor. Agora o que eu quero fazer? Eu vou colocar um pênel embaixo, outro em cima e a grid o que? No meio, tá? Então eu vou colocar esse pênel aqui, esse aqui e a grid eu vou colocar aqui no meio dos dois.
Tá aqui. Agora aqui, ó, eu coloquei um título, não coloquei? Eu vou colocar um título aqui. Como é que eu faço isso? Vou pegar um campo de texto. Vou colocar aqui. Editar texto. Aí eu vou nas propriedades e vou colocar do jeito que eu quero. Eu quero que ele fique o quê? Então o vertical está centralizado. Vamos pegar, cadê a fonte? Fonte. Vai assim, mano. Tá aqui. Negrito. Vertical. Então tá aqui. Meu cadastro o quê? De usuários. Aqui eu vou colocar os botões, tá? Eu tenho algumas opções. Aqui são o quê? Esses botões aqui que são tudo da onde? Do OpenSwing. Então tá aqui, ó. Eu venho aqui, paleta. Vou colocar aqui, ó, os botões. Vamos achar aqui que a gente vai encontrar eles. Exportar o quê? Para Excel. Botão de editar. Botão de quê? De deletar. Vamos ver se a gente acha o de insert. Botão de quê? Inserir. Vou pegar e vou o quê? Coloquei ele ali. Qual mais que eu vou pegar? Vamos colocar o de delete. Tá aqui. Vou colocar o para exportar para Excel. Tá aqui. E vamos colocar uma barra de navegação. Tá aqui. Tá? Agora aqui, ó, eu tenho que colocar na minha grid o quê? As minhas colunas. Quais colunas que eu vou ter? Uma coluna do tipo inteiro e duas do tipo o quê? Varchar. Só que essa grid aqui, ela tem que estar vinculado a esse VO. Tá? Então eu tenho que vincular a grid ao meu usuário que VO. Então eu venho aqui, ó, propriedades. Vale objeto class o que? Name. Aqui eu vou colocar. Aqui eu tenho que formar o nome aonde está a minha classe o que? VO. Como é que eu vou pegar esse nome? VO. Tá aqui, ó. Vou copiar isso aqui, tá? Esse vai ser o meu que? Caminho. Então eu venho aqui em propriedades da minha grid, vale objeto class name, vou colocar aqui, ó, vo ponto que usuário vo, onde que ele tá? Dentro do meu pacote chamado que vo, qual que é o nome da classe? Usuário que vo, vinculei. Pessoal, faz silêncio. Aí agora eu tenho que colocar minhas colunas, código do usuário, login e o que? E senha. Então vamos aqui agora, paleta. Vamos procurar aqui, ó, column. Integer column. Então tem uma coluna que de inteiro. Tem máscara aí? Tem. Depois eu vou ter uma coluna que cadê? Texte. Oh, tinha que ter organizado isso aqui, viu? Texto aqui embaixo, aqui, ó. Mais embaixo, desce mais. Desce mais, só. Lá embaixo. Vocês vão de cima pra lá. Aqui, ó, time, ele quer time. Tá, texto, sim. Texto column. Um texto column. Agora vamos procurar um password column. Vamos colocar o texto column. Depois a gente procura. Não, foi correto. Tá aqui. Coloquei o quê? Tá voltando errado ainda. 3 colunas. Vocês quebram a cabeça. Essa primeira aqui é a coluna inteiro. Então vem propriedade aqui, ó.
colon o quê? Name, apareceu somente o quê? Código do usuário. Porque lá no meu VO é o único campo que tem o quê? Inteiro. Pronto, vinculei a minha coluna a quem? Ao código do usuário. Aí vem aqui, ó. Aqui eu tenho quem? Login. E aqui eu vou ter o quê? A senha. Por isso que eu tenho que vincular quem? Ao meu o quê? VO. Tá desenhado a tela, tá? Ele tem somente uma obrigatoriedade a mais, que eu tenho que trazer quem? A minha o quê? Conexão, tá? E a classe que vai fazer o quê? O controle dela, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, que vai ser isso aqui igualzinho, tá? Isso aqui não vai alterar. Esse aí você vai colocar na outra. Vem aqui no código fonte da minha janela. Tá aqui, ó. Tá? Então o que que eu criei aqui, ó? A minha classe. Faltou aqui em cima. Ele vai dar um erro porque eu não criei essa classe chamada o quê? Usuário controller. Essa classe usuário controller é quem vai controlar o quê? A minha janela, tá? Eu ainda não criei ela. O que quer dizer set size? Então isso aqui vai ser o tamanho de quem? Da minha janela. Aqui, ó, na minha grid, qual que é o nome dela? Grid contra o quê? 1. Vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. Eu deixei padrão. Eu setei que ela vai setar quem? A classe usuário controller. Quem vai controlar a grid. Tá? E aqui embaixo, ó, esse método aqui, ó, reload data. O que ele vai fazer? É um método que tem dentro de usuário controller, que tem um select que vai lá no banco buscar essas informações. Tá? Então pronto, a minha janela tá o quê? Criada. Esse usuário controle que o senhor criou? É padrão, é um código só. Vou copiar um pouquinho para explicar para vocês. Agora o que eu tenho que fazer? Vincular esses botões aqui à minha grid. Tá? Então eu vou selecionar a grid e venho aqui, ó, propriedades. Eu tenho um botão de copiar? Não tenho. Eu tenho um botão de deletar? Tem. Apareceu ele aqui. Tem um botão de editar? Não tem. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um botão para exportar? Apareceu ele aqui. Botão de filtro eu tenho? Não tenho. Vamos ver o que mais que tem aqui. Botão de insert tem? Tá aqui, vinculado. Eu tenho uma barra de navegação? Tem. Tá aqui, vinculado. Tá? Então pronto, o que eu fiz aqui? Já criei o que? Fiz a vinculação desses botões aqui com quem? Com minha grid. Então quando eu clicar no botão de navegar aqui, ele vai para frente, vai para trás de acordo com o quê? Com os elementos que tem na grid. Não precisei programar nenhuma linha sequer para fazer isso. Tá? Quando eu clicar em exportar Excel, ele já vai exportar tudo que está para a grid para o Excel. Não preciso mexer mais nada. Tá? Se eu clicar em deletar, ele vai deletar o registro. Só o inserir, que eu vou pedir para ele chamar uma janela o quê? Pré-determinada para abrir um formulário para me inserir os dados. Tá? Então pronto, tá aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar minha classe o quê? Controller, tá? Deixa eu pegar um modelinho aqui. Então tá aqui, ó, minha classe o quê? Aqui dentro eu criei minha classe chamada usuário o quê? Controller. Ela estende a classe o quê? Grid controller por padrão e vai implementar a classe o quê? Grid data o quê?
Locator. Toda vez vai ser isso aí. Não vai mudar isso aqui, tá? Aí vem aqui, ó. Qual que é o nome da classe que tá a minha grid? Minha lista de usuários? Então, deixa eu tirar esses import aqui que eu não vou usar. Que é do modelo. Então, aqui, ó, eu vou chamar quem? Lista o quê? Lista usuários, tá? Onde então for aqui, ó, aqui também eu tenho que chamar quem? Lista o quê? Usuários, tá? Aí aqui eu tô criando minha classe. Se eu vir aqui na classe agora, ó, eu vou conseguir arrumar aquele erro que é o quê? Importar quem? A classe usuário controller. Pronto, tá? Tá aqui. Aqui, ó, é o método seguinte. Esse método aqui, quando eu clicar nele aqui, o que ele vai fazer? É duplo o quê? Clique. Ele vai chamar a classe usuário, detalhe o quê? Controller. Ah lá. Qual que é a diferença ali, professor, entre o extend e o implement? O extend, eu estou estendendo essa classe e implementando esse método. Tá? No caso, o implemento sempre pede uma interface, né? Interface. E obrigado a encontrar o método Que ela vem. Então aqui, ó, esse duplo clique aqui, o que ele vai fazer? Quando eu der 2 cliques na grid, ele vai abrir minha tela o quê? De alteração. Só que eu não criei essa tela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse código por enquanto. Tá? Vou deixar ele comentado. Esse load data, aqui, ó, eu não criei um método chamado load data, que ele vai carregar os dados da grid, ele vem daqui. Tá? O que eu tenho que mudar aqui? O meu select. Só isso que eu vou mudar. Tá? O que eu quero trazer? Eu quero trazer todos os usuários que estão na minha tabela. Então, como é que é o select que eu faço aqui? Select, código usuário, login e senha. Na tabela o que? Por que o login ficou azul? Tab, porque é uma palavra reservada. Tem problema. Não vai ter problema. É tab o que? Usuário. Essa consulta aqui traz para mim todos os dados da minha tabela. Então essa consulta eu vou pegar ela e vou o que? Substituir aqui. Pronto. Aí eu vou criar o que? Um hash map que vai armazenar esses valores. Então eu vou ter aqui, ó, código do usuário. Código do usuário. Login. Senha. Esse aqui eu não tenho. Vou tirar. Esse aqui, ó, é se eu utilizasse o quê? Um filtro. O que ele ia fazer? Ele ia pegar esse select e acrescentar quem? Um filtro. Aí vamos colocar aqui que vai ser por quê? Pelo login. Tá? Então, login usuário. Onde o login usuário vai receber algum parâmetro que vai ser o quê? Informado. E aqui vai ser meu ordem o quê? Vai. O que ele está falando? De acordo com o que eu clicar nas minhas colunas, ele vai o quê? Ordenar. Tá? Aqui agora, na vez de ser usuário VO, eu não criei uma classe usuário VO, vou importar ela para cá. Agora vamos lá, ó. Eu vou pegar o quê? Os meus sets. Então lá eu criei o código usuário, get o quê? Int. Por que eu coloquei 1? 1, 2, o quê? 3. Então tá aqui, ó, código usuário é meu índice o quê? 1.
Aí depois eu tenho o quê? Set login, que é meu índice o quê? 2. Depois eu tenho set o quê? Senha, que é meu índice o quê? 3. Todos os valores que eu pegar vai retornar para quem? Para aquele VO. O VO não está vinculado na grid? Vai ser exibido os valores. Essa é a lógica, tá? Esse usuário controle você criou? Sim. Então, no caso, a gente vai ter que criar ele. Sim. Mas sempre vai ser usado o mesmo. Mesmo. Agora aqui, ó, eu tenho um método que delete o que? Recortes. O que esse método faz? Deleta um registro, não deleta? Lá na minha janela não pus o botão de delete vinculado à grid. Então eu tenho que criar um método que vai o que? Deletar. Então delete from, qual que é o nome da tabela? Tab usuário. Agora eu vou deletar um registro que? Específico. Qual que é a minha chave primária? Então eu vou pôr aqui, ó. Recebe o que? Um parâmetro. Que parâmetro que é esse? É o parâmetro que? Get código que? Usuário, que é o que eu criei lá onde? No meu VO. Então na grid eu não vou clicar em cima do usuário para deletar. Ele vai pegar o código daquele usuário, passar para cá e o que? Excluir o usuário. Isso que ele está fazendo. Tá? Salvei, então eu só tenho o que? Esses métodos. Qual que está faltando eu implementar? Somente o que? O duplo que? Clique, que eu ainda não fiz ele, que é para quê? Chamar a tela. Tá? Esse vai passar pra mim? Vou passar, vou atualizar e vou passar. Já tem, você já tem um contrato lá. Professor, você jogou aquela outra vez lá no Drive? Joguei. Agora, o que ficou faltando eu fazer aqui, gente? Se eu rodar aqui, ó. Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é dar um nome ao que? A função que eu vou chamar. Então, aqui, ó, tem um proprietário chamado function que? ID. Eu vou chamar de que? Usuário, tá? Simples assim. Dê o nome a quem? A minha grid, porque é a grid que eu estou controlando, tá? Se eu executar isso aqui, eu ainda não vou ver o que? A minha tela. Desliga aí, gente, depois vocês escutam aí. Qual que é a senha? Se eu ver aqui, ó, em cadastro usuário, ele ainda não quer trouxe a tela. Por quê? Eu tenho que agora criar qual método? Get o quê? Usuário, que ele vai chamar aquela janela que eu acabei de criar. Aonde eu vou fazer esse processo? Aqui na minha chamado que? Cliente fachada. Essa classe aqui, ela é responsável para fazer o quê? Simplesmente chamar todas as janelas que eu tenho no meu sistema. Tá? Todos aqueles menus tem que ter uma classe vinculada ao quê? Ao cliente fachada. Então eu vou criar uma aqui, ó. Eu vou criar uma chamada o quê? Get usuário. Quem que ela tem que chamar? Qual que é a classe responsável por controlar minha janela? Não é usuário, controller? Então tá aqui, ó, usuário que? Controller. Pronto, pedi para chamar ela. Agora eu tenho que vincular essa classe aqui, esse método, lá no meu botão. Então eu venho aqui agora, na minha classe o que? Menu. Aí tá aqui, ó. Eu tenho um método que? A função usuário, menu usuário, que chama a função que? Usuário, método que? Get usuário.
Agora vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Agora o que ele não fez aqui? Mostrar a grid. Ele não mostrou a grid. E agora, José? Tem que chamar ela também. Mas ela está sendo chamada. Visibilidade, né? 7 visível. Ela está 7 visível. Ele deu o quê? Aqui atrás eu vou saber qual foi o quê? O meu erro. Tá aqui toda a mensagem o quê? De erro, tá? O que eu tenho que fazer agora? Interpretar o quê? Isso aqui. Eu sei que deu um erro no construtor de quem? Da grid. Ou seja, ele não conseguiu construir o quê? A grid, tá? E aqui embaixo tem um objeto que está sendo passado como que? Nulo, tá? No ponto o que? Exception. Então vamos rever o código para a gente descobrir o que está errado. Cria o método, lista o usuário. Tá, usuário. Hashmap. Login. Só essa? Login, senha. Vamos ver aqui. Lista usuário. Muito slide. Inserções aqui. Function. Estou vendo aqui se eu esqueci alguma coisinha. Usuário. Vamos ver se vai resolver aqui agora. Ah, não sei lá, tem nada. Já pensei. Foi da sala? Tem aquela? A sala aí também. O pendrive, por favor. Tá. Vamos ver aqui que ele não tá carregando. Tem razão, o Flávio é lento pra caramba. O cara tá falando do meu o que aí, gente? Onde é que tá aqui no passeio? Open swing. Mas pega na bunda do braço. Pega na bunda. Não viu, não?
Você, menina? Afasta Open Swing. Eu tenho que aumentar. Eu só pra lá. Bota aí. Não, você tá vendo isso? Até você recortou? Não recortei não. Você recortou, não tá vendo? Tá não? Uai. Não tá aqui. Vou passar pra ele de novo. Não, é outro pendrive. Ele me entregou desse aqui, ó. E eu fiquei É outro pendrive. Agora gravou. explicado. Não tô achando. Você tô vendo aqui, tô vendo. Pô, eu tô chegando no PC começar a reclamar. O Open Swing completo é o 2.7. Você tá com qual aí? Eu não acho que eles têm, entendeu? Ah, sim. Errado, né? Nossa, Luiz, essa aqui foi 1%. 2. Pô, eu não tinha. Por que que o seu vem em vídeo e o meu vem naquela televisão, sabe? Fala que ele tá naquele indicador de imagem. Ué, porque. O que você tá passando? Não é essa. Não exagerar. Precisamos dos drives, Faça. Mas não fala não, Patrick. Fala não. Dá um pouco. O banco deve ter que ter um pouco. É 2 GB e o teto. O que tem vermelho aqui? Carne. Será? Alguma coisa mesmo? Quando você essa aula aí? A aula dela. 2 GB então. A aula? 3 GB, 3 GB. Mas credo, o Flávio tá gravando Não, ele vai ser desligou. Que? Ah, eu falei errado. Tudo bem que você tá errado. Eu falei mentira. Não é isso tudo, não. Não, eu errei. É igual o homem do PDF de 7 GB. Nossa, o PDF de 7 páginas, 5 GB. Você foi junto, eu nem liguei. É um filme de HD, Ô, pessoal, presta atenção aqui, ó. É o mesmo? Eu vou ter que descobrir, gente, eu vou ter que descobrir que bendito erro é isso, que ele não tá criando o que? A grid, ele não tá conseguindo construir ela, tá? Aí, enquanto eu vejo isso aqui, eu vou parar, converter a aula e vocês vão fazendo até onde eu já fiz aí, correto? Que é o Open